O Rudeus quase morreu na frente do Perujos. E a Nana Hoshi está morta. Fala pessoal, aqui é o Hanzaki e hoje nós vamos falar sobre o 8º episódio da terceira temporada de Mushoku Tensei. E eu acho que você deve conhecer Mushoku Tensei, é por isso que tu tá nesse vídeo, né, para poder acompanhar junto comigo, fazer essa review. Mas, caso não conheça, relaxa, vem comigo que eu vou te falar um pouco desse anime, que é muito interessante. E vai que você gosta e acaba assistindo, né? E bom, eu vou ter que avisar que, obviamente, tem spoilers. Tem spoiler na capa, no título e no começo do vídeo. Mas tudo bem, eu vou dar uma introdução aqui. Mushoku Tensei conta a história de Rudeus, que é uma pessoa que viveu outra vida. Ele tinha 34 anos e acaba se auto-churrascando na frente de um caminhão. E ele renasce em um mundo de fantasia, onde ele tem poderes e se torna um mago muito poderoso. E aí ele tem várias aventuras, ele enfrenta vários monstros e ganha respeito ao longo dessa jornada. E ele enfrenta dificuldades, uma delas é ficar broxa. Sim, é bem louco. E sobre essa questão de ficar broxa, tem um vídeo aqui em cima no card onde eu falo sobre essa questão específica dele ficar broxa, tá? Então não vou me prolongar nisso. Então o Rudeus passa por várias aventuras e agora ele tá com uma missão de fazer sua mãe voltar a ser quem era. Ela perdeu as memórias. Ele a salvou dentro de uma masmorra, onde depois de tirá-la de lá, ela perdeu as memórias. Ela está em estado vegetativo, não lembra de nada, não fala nada. Então ela está nesse estado deplorável, né? Então a missão dele é resolver esse problema. E nessa temporada ela começa mais tranquila, né? Tem várias coisas acontecendo, mas eu não vou entrar nesse assunto porque o vídeo é só do episódio 8. E no episódio 8, o Rudeus vai conhecer Perujos, que é o herói desse anime, né, cara? É o cara mais poderoso, o fodão do anime. Então eles vão conhecer o Perujos. Só que na hora de conhecer o Perujos, que acontece a fatalidade. Quando o Rudeus quase morre. Por quê? Chega um dos porteiros lá do Perujos e pergunta. Ele chega e pergunta: vocês conhecem o Hitogami? Então o Rudeus começa a pensar sobre o Hitogami. Vem flechas na cabeça dele. Na última vez ele falou que conhecia o Hitogami por Ostred. E o Ostred quase o matou. Na verdade, o matou e depois o ressuscitou, né? Então ele percebeu que, cara, esse Hitogami não é uma boa pessoa, né? Não é alguém legal, né? Quando tu fala do Hitogami, traz problema. Então ele tava lá raciocinando, pensando o que ele respondia ou não. E a sua esposa, a Sylphiette, responde: não, a gente não conhece não sei quem é. Aí eles continuam. Só que nesse momento, a sua vida estava em risco. Porque se ele responde antes da Sylphy que ele conhece o Hitogami, sim, eu o conheço, ele iria morrer na mesma hora. Por quê? O Hitogami é um inimigo declarado do Perujos. Ele odeia o Hitogami. Não só ele, tá? O mundo inteiro odeia o Hitogami. Por quê? Hitogami, caso tu não conheça, é o deus homem. Aquele cara de branco que fala com Rudeus, né, tipo, nos sonhos e tal, e que parece ser um cara legal, que dá boas dicas, mas a gente acaba vendo que algumas dicas dele é furada, sabe, meio estranho. Qual que é o negócio? O Hitogami, ele tá no mundo das ideias, ele não consegue estar no mundo material, então ele utiliza apóstolos para poder fazer seus serviços, e o Rudeus é um deles, é um dos seus apóstolos, então ele manipula seus apóstolos para fazer o que ele quer. Então ele conversa, usa sua lábia para fazer os apóstolos fazerem o que ele quer. Porém, o Hitogami só quer tragédia. A melhor forma de você se dar bem é não ouvir nenhum conselho dele. Esquece esse cara. Ignora ele. Se tu seguir os conselhos, só vai te levar ao fundo do poço. Então, o Rudeus até então não teve mais sonhos com o Hitogami. E eu imagino que ele tá começando a refletir sobre isso para não ouvir mais ele. Porque só deu B.O., cara. Pô, não vale a pena tu ouvir esse cara. Enfim, eles entram dentro do avião, sei lá que coisa é aquela. Parece um balão, um avião, sei lá, uma nave assim. Lá do Perujos, né? O Perujos, ele tem aquela aura de personagem foda, né, cara? Tu olha pra ele e fala: meu Deus, esse cara aí é brabo. Então ele tem essa aura, tá? O que eu achei legal do Perujos é que a gente pensa que ele vai ser arrogantão, cara, porque é um herói lendário, famoso, poderoso e tal. E tu tem aquele pé atrás de, pô, a gente conheceu o Ostred, que era desse mesmo naipe aí, e não era um cara legal, né? Só que
O Peruja é diferente, galera. Ele é humilde. Tipo, ele é humildão, ele ajuda as pessoas, ele conversa na moral, sabe? Ele é um cara calmo, paciente. Então, ele responde as perguntas de todo mundo. Ele ajuda as pessoas, tipo, ó, eu faço isso, isso, isso. Pô, incrível. Então, eu achei ele bem diferente do que eu imaginei. Achei que seria mais punk o negócio. Só que quando ele vai falar com o Rudeus, aí sim ele fica um pouco mais cabreiro, porque o Rudeus tem uma mana diferente. Ele fala que teve dificuldade de teletransportar o Rudeus até a sua nave. Então, realmente ele suspeita, tipo, tem algo de errado aí. Ele falou que a mana dele parecia muito com o Laplace, que era o seu inimigo, né? Um cara bem poderoso que o enfrentou. Ele não queria que o Rudeus algum dia o atacasse. E ele disse que não ia atacar e tava de boa. Então ele decide ouvir a pergunta do Rudeus. E depois disso, ele decide escolher o nome do filho do Rudeus. Sim, ele perguntou qual filho ele tinha. Falou que era uma menina. E quando tivesse um homem, era pra trazer até o Perujos que ele daria um nome. A gente não sabe o porquê disso, mas demonstra um respeito enorme pelo Rudeus. Ele acabou de conhecer o Rudeus e já tá com essa amarra toda pra você ver, né? O Rudeus realmente tem uma aura absurda, uma mana absurda, que fez até o próprio Perujos perceber e reconhecer, e até ficar com medo. Ele ficou com medo do Rudeus, porque ele não queria que o atacasse, né? Então ele vê assim como uma ameaça em potencial. Porém, a Nanahoshi o acalma, dizendo que o Rudeus ajudou bastante na pesquisa dos portais, né, que ela estava fazendo. Então ele não precisava se preocupar que o Rudeus era gente boa. Então ele decide abaixar a guarda e ficar mais de boinha e vai conversando com o pessoal. Tanto é que ele até decide ajudar o... Qual é o nome daquele cara, velho? Aquele de óculos lá, aquele inútil. Eu não sei o nome dele, esqueci, tá? Mas é o príncipe lá. Ele é da realeza também. E ele gostou muito do autômato que um fulano de tal criou. E ele pergunta sobre esse fulano de tal até o Perujos, onde o Perujos responde que conhece sim, porém já morreu. Não tem o que fazer, cara. Já era, não tem o que fazer, faz o L. Então ele decide simplesmente ajudar de outra forma. Ele fala que ele tem várias coisas que esse cara fez em uma sala especial. Então ele fala que vai oferecer essa sala pra ele olhar, ver, estudar, como ele quiser. Tu vê como o Perujos é de boa, eu achei que seria muito mais difícil, entendeu? Tipo, o Perujos ele é um cara tranquilo mesmo, eu achei ele um bom personagem, até então. Eu tô achando que vai ter alguma rixa aí, mano, com ele, com o Rudeus, eu não sei ainda, né, vamos descobrir isso aí. E ele decide responder perguntas, porque ele é o herói daquele mundo, ele é o herói lendário daquele mundo. Então ele tem um conhecimento muito vasto sobre o mundo, magias e tudo mais, né? Então, cada um faz a pergunta que quer. E na hora do Rudeus fazer a pergunta, o Perujos questiona se ele quer dinheiro, fama, poderes. O Rudeus responde que não. Eu não quero isso. Eu quero que você ajude a minha mãe a voltar a ser como era antes. E ele explica a situação. Então ele fala que a Elinalise era assim também. Aconteceu a mesma coisa com a Elinalise. Ela estava dentro de uma masmorra e quando tiraram, ela ficou igual a mãe do Rudeus. Então, ela nunca disse isso pro Rudeus. Ela escondeu. Só que era um passado que ela tem vergonha, cara, porque ela perdeu o marido e a maldição veio nela, né? Que ela tem a maldição de ficar com vários caras, né? Então, deu vários problemas por causa disso. Então, ela não gosta de lembrar dessa situação. E aconteceu há 200 anos atrás também, faz um tempinho, né? Então, aí começa o Rudeus a ter uma luz. Então dá sim pra mãe dele voltar a ser como era antes. Então é algo positivo. Então o pessoal começa a conversar, né? Fazer as perguntas pro Perujos. Porém, enquanto o Rudeus estava de boa com a sua esposa, do nada vem a Nanahoshi. A Nanahoshi, caso tu não lembre, é aquela mulher de máscara que estava ao lado do Orsted. E que o Rudeus ajuda ela a criar portais, né, pra poder ir pro mundo real, que ela quer voltar pro mundo real. O Rudeus não quer, ele quer ficar no mundo de fantasia. Eu também ia querer, tá? Papo reto, eu acho maneiro pra caramba. Enfim, pra Nanahoshi é ruim, né, porque ela não tem magia, não tem mana, ela é uma pessoa normal que tá no mundo de fantasia. Então é meu pai mesmo, né, eu concordo com ela. Então ela vai conversar com o Rudeus e pede magia de cura, né, porque ela tava, passando mal, né. Só que o que acontece, a Sylph foi curá-la
e acabou piorando. Ela acabou tossindo tanto que saiu sangue, pô. E caiu no chão ensanguentada. Meu pai amado, velho. Tá muito pesado isso aqui. E aí a gente não sabe o que vai acontecer, cara. Se ela vai morrer ou não, se ela vai sair viva ou não. E a gente não sabe, cara. Então ficou num clima tenso essa temporada. Até me lembrou câncer, tá? Tipo, porra, tossindo sangue, me lembrou câncer, né, pô? Então eu fiquei em choque com essa cena. Eu acho a Nana Roshi um personagem bem legal. O desenvolvimento dela é incrível. E eu não queria que ela acabasse assim, tá? Eu acharia meio paia. Então agora, só semana que vem pra gente saber o que rolou. E não, galera, eu não vi o mangá, nem as novels. Eu estou igual vocês acompanhando o anime. E tô ansioso pro próximo episódio, porque, pô, eu gosto bastante de Mushoku Tensei. Cara, é insano, né, mano? Então, o que tu achou desse episódio? Gostou? O que você acha que deveriam ter feito de diferente? Deixa aí nos comentários, deixa o like, se inscreve. Valeu e falou.